Bora lá. Primeiramente, muito bom dia. Espero que você esteja bem, quanto também tranquilo. Vamos lá para mais um capítulo de Provérbios. A gente tem feito essa série aí que a gente vai ler todo o livro de Provérbios todos os sábados, nessa parte da manhã. Então, 10 horas da manhã você pode já ficar preparado que eu estarei aqui para colocar aquilo que eu sei na mesa. Espero ser útil para você. E bora, sem muita enrolação, para esse capítulo de Provérbios. Lembrando, o intuito de tudo isso daqui é justamente contribuir com o seu entendimento. Existem outras pessoas aqui dentro da plataforma também fazendo isso, mas essa daqui é a minha contribuição. Então bora lá para o capítulo 10 de Provérbios. Provérbios de Salomão, dois pontos. O filho sábio alegra ao seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Aqui a questão é, por que esse filho tem diferentes reações com o pai e com a mãe? Como assim, Douglas? Porque o filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato é a tristeza da sua mãe. Porque você tem que entender o seguinte: o filho sábio, para o seu pai fica despreocupado, porque ele sabe que ele fará boas escolhas. Já o filho insensato é a tristeza da sua mãe, porque, segundo alguns estudos, e aí você pode ver estudos de coach, você pode ver aí também em estudos de psicologia, muitos dizem que a esperteza sempre vem da mãe. Então, o que é uma pessoa insensata? Uma pessoa insensata é falta de razão, falta de juízo, falta de entendimento. Isso entristece a mãe porque a astúcia, o entendimento sempre vem da mãe. E quando ela vê esse filho insensato, isso causa muita tristeza dentro do coração dela. Então, aqui nessa parte, significa isso. Versículo 2: Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Douglas, o que seriam os tesouros da impiedade para me entender que de nada aproveitam? Só para me entender esse versículo aqui. Os tesouros da impiedade são os ganhos que uma pessoa que, por exemplo, zoa você, caçoa você, ela, não apenas você, tá? Faz algum tipo de injustiça para com o próximo. Ela acha que está tendo algum lucro, mas não tem proveito nenhum. Então, aquela pessoa que promove injustiça, zombaria, tenta humilhar o seu próximo, ela acha que está tendo algum ganho com isso e não tem proveito algum sobre isso. Então, aqui significa isso. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, não tem proveito nisso. Porque você ser uma pessoa impiedosa é uma pessoa sem piedade. Por isso que eu coloquei zombador. Mas a justiça livra da morte. Se você é uma pessoa justa, pode ter certeza que você prolongará os seus dias. Certo? Continuando, versículo 3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. O que significa isso, Douglas? O Senhor não vai deixar você, que é uma pessoa justa, passar fome. Se você é justo, Deus não vai deixar você passar fome. Mas, se você tem uma aspiração à perversidade, Deus abomina, Deus afasta, Deus não se interessa e logo corta. Então, se você tiver alguma inspiração para perversidade, saiba que Deus ele vai te rejeitar. Grava bem isso no seu coração. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Aqui tem uma questão muito importante, mas muito importante mesmo. Deixa eu só colocar aqui certinho. Bom, Douglas, qual é essa questão aqui importante? Muito é dito que se você trabalhar muito, você vai prosperar, ok? Mas aqui nesse versículo está dizendo que se você for diligente, ou seja, cuidadoso em seu trabalho, você vai enriquecer. O que seria ser cuidadoso? Cuidadoso é diferente de gasto de energia. O trabalho inteligente, ele prospera. Se você é uma pessoa que acha que só trabalhando diariamente você vai ficar rica,
Cara, como que você vai ficar rica se você não aproveita as outras coisas da vida? Como que você vai ficar rica se você não tem tempo para você ou para as pessoas que você ama? Não tem como. O trabalho inteligente é você saber o que você vai fazer na hora certa. Aquilo que você tem que aplicar mais energia para dar mais resultado, quanto também você saber a hora de executar algo. Não é você pegar e trabalhar que nem louco. Se fosse assim, grande parte dos brasileiros já estavam ricos. Por quê? O que o povo brasileiro trabalha, cara, é impressionante até para as pessoas que são de fora. É muita carga horária. E aí você não vê as pessoas prosperando, porque elas têm um mínimo, recebem um mínimo. E aqui, antes desse verso, está escrito: o que trabalha com a mão displicente empobrece. Então, se você for preguiçoso no seu trabalho, não ter disciplina, cara, você vai empobrecer. Aqui é mais pro lado empreendedor, que você que tem um negócio, cara. Se você abrir um negócio e você for preguiçoso com ele, for displicente com ele, não tiver uma disciplina, você vai empobrecer. Agora, você que trabalha, tem um negócio, ou trabalha de CLT, cara, você tem que ser inteligente. Tem que saber executar as coisas da maneira certa, gastar menos energia para ter mais resultados. Usar a sabedoria. Verso 5. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Cega aqui, outras vezes eu falei que era outra estação, mas na verdade é a parte da colheita, ok? Então, aquele que ajunta no verão, ou seja, se prepara para as outras estações, ele tem juízo. Ele está antecipando. Logo, ele não vai precisar ter falta ou necessidade de algo, porque ele já se preparou. Então você tem que sempre antecipar as suas estações. Se você antecipa, você não tem surpresas. Nós que somos brasileiros, a gente sempre tem o costume de deixar as coisas para a última hora. Tá errado, cara. Se você sabe que, por exemplo, vou dar um exemplo bem bom. Você tem uma viagem que você sonha em fazer lá no final do ano, sabendo que tudo no final do ano está mais alto, o que você tem que fazer? Antecipar. Aí comprar as passagens, já separar e guardar um dinheiro para que você vai levar, os gastos, planejar tudo certinho. Com antecipação em uma época aonde tudo seja mais acessível. Se você fazer em cima da hora, você às vezes vai pagar, tudo bem que é o preço comum, mas você pode estar pagando o dobro caso você não antecipe. Se você antecipar, você pode comprar por um custo ainda menor. Então você sempre tem que antecipar as fases dentro da sua vida. É a mesma coisa. Se você, no caso, tem um filho ou uma filha e você sabe a data de aniversário dela, o que você vai fazer? Você vai esperar chegar o dia para você fazer tudo? Não, você vai se antecipar, olhar o seu orçamento, planejar, saber o que ela gosta, fazer os convites, papapá, papapá, e você está antecipando para que tudo ocorra bem. Então, esse versículo é sobre antecipação. Antecipação. Então, aquele ou aquela que na hora da colheita dorme é filho envergonhado, que envergonha, porque não tem entendimento, não é ajuizado, e não vai prosperar, não vai avançar. Versículo 6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. Douglas, o que significa isso? Se você. Uma coisa que eu preciso dizer antes, que vai acompanhar todo o capítulo de Provérbios, que é o quê? Você tem que entender que as bênçãos de Deus são espíritos. Douglas, como assim? Se você olhar no livro de Salmos, está escrito que as bênçãos do Senhor te acompanharão. E Deus, sendo espírito, tudo aquilo que ele libera é espírito. E como que as bênçãos te acompanham? Porque também são espíritos. Então quando você vê aqui, ó, escrito desse jeito, bênçãos há sobre a cabeça do justo. Se você é justo ou justa, Deus libera o espírito das bênçãos sobre você. Acredite ou não. Mas a violência cobre a boca dos perversos. É aquilo. Se você tem um coração violento,
Tudo aquilo que o seu coração está cheio, a sua boca transborda. Não se esqueça disso. Aqui quando diz o seguinte verso: mas a violência cobre a boca dos perversos. Uma pessoa que fala sobre perversidades é porque no coração dela tem o quê? Violência. Então, todas as vezes que você vê uma pessoa falando perversidades, é porque o coração dela tem violência. Bênçãos há sobre a cabeça do justo. Se você for justo, você será abençoado. Se você falar perversidades, é porque o seu coração tem violência. Guarda bem isso, tá? Isso daqui é muito útil. Vamos continuar aqui. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Então, com certeza você já se deparou que é assim. Tem aquelas pessoas que durante a vida delas foram pessoas muito boas, pessoas que ajudaram todo mundo, sábias, bons conselhos. Essas pessoas sempre têm aquela lembrança boa. Mas aquela pessoa que foi ruim, com o tempo ela é esquecida. Então aqui mostra os caminhos até o seu pós. Se você for uma pessoa boa em vida, você vai ser muito lembrado. Vai ser lembrado como abençoado. Agora, quando você é uma pessoa perversa, cara, você vai ser esquecida com o tempo. Vai se apodrecer o seu nome. Continuando aqui, ó. Bora. O sábio de coração assenta os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Douglas, o que significa isso? Primeiro, você percebe que a sabedoria está dentro do coração? Grande parte do Velho Testamento, muitas vezes dentro do Velho Testamento, quando é falado a palavra coração, coração, no hebraico significa fígado. Significa fígado. É uma curiosidade. E aqui você percebe que, mesmo que, vamos usar essa colocação, é o coração aqui. A sabedoria ela não vem pela sua mente. Ela vem pelo seu coração. Douglas, por que vem pelo meu coração? É porque ali Deus se comunica diretamente com você. No seu coração, Deus se comunica com você, no seu âmago, no seu jardim secreto, onde você tem mais intimidade com Deus, é dentro do seu coração. E aí, lá dentro dele, que Deus vai prover sabedoria através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence dentro do seu coração. Então, a sabedoria, ela sempre vai vir dentro do seu coração. Primeiro ponto. Segundo, o sábio de coração aceita os mandamentos. Se você tem sabedoria no seu coração, uma característica é você aceitar os mandamentos de Deus e praticá-los. Mas o insensato de lábios, aquele que não tem razão nos lábios, ficará revoltado. Como assim revoltado, Douglas? Aqui está transtornado. Ficará porque, assim, tudo aquilo que é mandamento, para ele não faz sentido. Não faz sentido. Então isso daí, tipo assim, cara, como assim? É ilógico. Isso é uma característica. Se você apresentar uma certa conduta cristã, segundo os mandamentos de Deus, e certas pessoas chegarem para você e, no mínimo, ficarem revoltadas, ou como que você é desse jeito? Por que você... Pô, mas como assim? A pessoa fez algo mal para mim, eu não vou devolver para ela? Significa que ela é insensata. Significa que ela é insensata. Não tem juízo. Se você tem um perfil cristão e uma pessoa questiona isso, fica revoltada com o seu comportamento, é porque ela é insensata. Grava isso. Vamos continuar aqui. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Aqui é bem óbvio, mas é muito importante explicar. Se você é uma pessoa sincera, cara, fica despreocupado. Não vai te acontecer nada, porque você foi verdadeiro. Agora, você já parou para pensar que quando, por exemplo, eu estou no interior de Mato Grosso, legal? Legal. Uma cidade do interior, teoricamente pequena. Nisso daí, as pessoas ficam mais conhecidas e famosas justamente pela perversidade que ela faz. Então ela vira motivo de fofoca por algo errado que ela faz. Poucas pessoas dão credibilidade para algo certo que você faz. Você alcança a fama muitas vezes por algo errado que você fez. E alcança muito rápido. Agora, o seu acerto você não alcança a fama. Mas o que perverte os seus caminhos, o que é perverter os caminhos?
fazer coisas erradas, ficará conhecido. Então, uma pessoa que faz algo errado, cara, ela vai ficar conhecida mais cedo ou mais tarde. O que acena com os olhos, isso daqui é muito importante. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. Douglas, como assim, Douglas? Vamos lá, presta bem atenção. Uma pessoa que acena com os olhos, aqui está escrito que causa dores, certo? Que dores são essas? É que ela causa dores. Ó, vamos botar lá, ó. O que acena com os olhos causa dores. Uma pessoa que acena com os olhos, ela é uma pessoa que tem algo escondido dentro do íntimo dela, ou ela procura seduzir outras pessoas. Ela procura ser, como que eu posso colocar? Ser sutil, não ser direta. Então, vamos colocar uma seguinte situação. Uma pessoa vai lá, você está numa roda de mesa, todo mundo família, tal, todo mundo casado, aí uma pessoa olha para você e pisca com o olho. Ela está revelando no coração dela que ela tem um sentimento perverso. Por quê, Douglas? Porque ela está sinalizando que ela tem um interesse em você. E isso, se você cair dentro desse laço, vai te causar dores. Então, quando a gente olha aqui, ó, o que acena com os olhos causa dores, é aquela pessoa que tem algo oculto dentro do coração dela e ela está procurando sinalizar sutilmente para a pessoa que ela tem interesse, que ela quer revelar aquilo. E se você cair nesse laço, vai te causar dores. E o tolo de lábios ficará transtornado. Então, se você vê uma pessoa que, cara, só fala tolice, 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 em algum momento ela vai ficar enlouquecida, porque ela já está fora de si. Não tem juízo naquilo, ela já vai ser entregue para a loucura dela. Então, uma pessoa que só fala perversidade com a boca terá esse fim. Ela ficará transtornada, fora de si. Continuando aqui, ó. Vamos lá. A boca. Vamos ver se eu não pulei? Tá certo. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Então, o justo, você que é justo, você sempre vai estar gerando vida, porque aquilo que você traz dentro de si e comunica com palavras gera vida em todo aquele que acolhe, obviamente, e é terra boa. Mas a violência cobre a boca dos perversos. Pela segunda vez repete isso. E a segunda vez eu vou dar essa explicação. Todo aquele que tem violência dentro do coração fala coisas perversas. Então, se você vê uma pessoa que está falando coisas absurdas e perversas, é porque dentro do coração dela tem violência. Se afasta dela. 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Então você imagina a seguinte situação. Você está numa festa, todo mundo está se divertindo e do nada, uma pessoa começa a arrumar confusão. O que significa isso? É que dentro do coração dela já tinha ódio há muito tempo. E até tem outros versículos que aquela pessoa que embriaga, ela revela o coração. Esse daqui é o exato. Aquela pessoa que se embriaga, ela revela o coração. Vai falar em Provérbios ou em Eclesiastes. Então aqui, ó, você percebe que é o seguinte: aquele que excita contendas, aquele que causa confusão, brigas e tudo mais, tem um coração cheio de ódio. Tem um coração completamente cheio de ódio. Então você deve se atentar e tomar cuidado com essas pessoas, ok? E quando você vê uma pessoa querendo mudar o ambiente com contenda e tudo mais, é porque o coração dela está com ódio. Mas o amor cobre todos os pecados. Como assim o amor cobre todos os pecados? Uma pessoa que é amorosa, ela perdoa. Mas perdoar muitas vezes não significa você estar próximo daquela pessoa, tá? Não significa você estar próximo daquela pessoa. Jesus aqui é o amor. Então ele veio, fez a missão dele, e através do sacrifício dele, cara, todos os nossos pecados foram encobertos. Aqui você percebe que tem uma tipologia de Cristo também. Toda a Bíblia tem uma tipologia de Cristo. Toda, grande parte das histórias, tá? Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento.
Então a correção aqui, ó, de novo, vamos lá. Nos lábios do entendido se acha sabedoria. Todo aquele que é entendido, a boca dele, as palavras dele, as intenções dele, provém sabedoria. Agora, a correção sempre tem que vir para as costas do falto de entendimento. Eu acredito que na tradição judaica isso daqui serve para a correção dos filhos. A tua vara e o teu cajado me consola. Aqui, a vara é justamente para corrigir o falto de entendimento. Não aqui que eu estou promovendo algo, mas você que é pai, você que é mãe, se você vê o filho falto de entendimento fazendo coisas erradas, corrija ele. Corrija ele. Se bem que hoje a gente está numa geração muito mimizenta, né? E é por isso que alguns filhos vão, enfim, vão continuar. Os sábios entesouram a sabedoria, ou seja, os sábios eles transformam a sabedoria em tesouro. Mas a boca do tolo o aproxima da ruína. Tenha, tenha sabedoria no seu falar, tenha sabedoria no seu agir, tenha sabedoria naquilo que você vai se propor a fazer. Porque se você agir com tolice nos seus caminhos, você vai encontrar a ruína. É fato. Ó, esse versículo aqui é bem profundo e bem interessante. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. Douglas, o que significa isso daqui? Ó? Esse conhecimento eu tive quando eu vim aqui para o Mato Grosso, né? Para quem não sabe, eu sou de São Paulo. E aqui você começa a entender que as pessoas, os jovens, criança já tem moto, um adolescente já tem terras, todo mundo aqui procura bens. E outra, aqui as pessoas, elas não se contentam com um salário só. Por mais que elas trabalhem num trabalho fixo, elas têm outros negócios por trás ou vendem outras coisas. Aqui, quando é falado sobre bens, os bens do rico são a sua cidade forte, significa o quê? O que é um bem? Essa pergunta que eu faço para você. O que significa um bem? Um bem é quando você pega o seu recurso que você tem e patrimoniza ele. Como assim, Douglas? Explica para mim entender. Vamos lá, você tem um carro, ok? Ou você vai comprar um carro. O carro custou 35 mil, certo? E é um dinheiro que você tem na sua mão. É um dinheiro que você tem na sua mão antes de você comprar. Quando você compra, você patrimoniza ele. O seu dinheiro fica alocado naquele carro. Se bem que quando você pega da concessionária, ele já está desvalorizado e conforme o ano vai passando, ele tende a desvalorizar muito mais. Porém, é um patrimônio alocado ali. E aqui significa que, se você chegar e acontecer algo do tipo, cara, você não tem dinheiro, está passando uma crise muito grande, você não tem dinheiro na mão. Você pode pegar e colocar o seu bem como negócio. Ah, então vou colocar meu carro aqui para cobrir isso. Legal, aceito. Inclusive os bancos aceitam alguns patrimônios que você tem, porque é uma forma de pagamento que você tem. Certo? Certo. Mas o que tem a ver com isso daqui, Douglas? Os bens do rico são a sua cidade forte. É que o rico, independente da fase que ele tá, por ele ter muitos bens, muitos patrimônios, cara, se acontece alguma coisa, ele pode colocar esses bens em jogo para cobrir uma dívida, para pagar algo, não vai faltar para ele. Inclusive, outra coisa importante, os judeus eles têm algumas táticas principais para que eles avancem. Quais são essas táticas principais aí, Douglas? Uma delas, sempre ter dinheiro em espécie. Por mais que a gente está nessa época agora de digitalização, acredite, os judeus ainda vão permanecer com o dinheiro em mão. Douglas, por quê? Troca rápido, você não sabe, por exemplo, se você sai ali, isso acontece muito aqui em Mato Grosso. As pessoas ali, você está numa roda, tal, tal, uma pessoa fala assim, ah, eu estou vendendo por tal. Você já tem o dinheiro, tá bom, aqui, fechado. Por isso que aqui você tem que tomar cuidado com o que você fala. Aqui não é brincadeira, que as pessoas levam muito a sério as coisas. Então o judeu ele sempre pega e tem dinheiro em espécie justamente para aproveitar as oportunidades que aparecem. Então imagine assim, se o dinheiro é congelado, o judeu tem dinheiro em mãos, e aí as coisas começam a baixar, quem vai ficar
com mais patrimônio, quem vai ter mais poder aquisitivo? O judeu. Porque ele vai pegar e já, ó, tá aí o dinheiro. Então, a primeira coisa, ele sempre tem dinheiro em mãos. Segunda coisa, eles sempre investem em terra. Douglas, por que eles investem em terras? E por que você está falando do povo judeu? Porque Jesus é judeu. Se você pegar todo o patrimônio, toda a riqueza do mundo, está alocada grande parte na mão dos judeus, sendo que é um povo pequeno comparado aos outros povos. Por quê? Porque a mão de Deus é sobre eles são abençoados, mas foca aqui de novo. Eles sempre compram terras pela seguinte razão. Pelo fato deles terem uma experiência de sempre estar mudando de lugares durante toda a história deles, eles sabem que quando eles compram terras, eles têm um lugar para ficar. É deles. E aí eles podem prosperar, cuidar da terra, vender algo com aquilo da terra. Então eles sempre fazem isso. E a terceira coisa, para não ficar muito longa, é o seguinte. Eles também apostam em gado. Acredite ou não. Tem outras coisas a mais, mas essas aqui são fundamentais para contextualizar esse versículo aqui. Quando você patrimoniza suas coisas, cara, você tem um poder aquisitivo maior, tá? Um poder maior aí de força para você fazer uma troca e sobreviver em determinadas crises que o mundo possa passar. A pobreza dos pobres, a sua ruína. Os bens dos ricos são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres, a sua ruína. Você pode ser pobre, mas você não pode amar a pobreza. O que significa pobreza, Douglas? Pobreza significa improdutividade. Tá? Improdutividade. Você pode ter nascido em um lugar pobre, mas isso não é o seu fim desde que você sempre renove a sua mente, entenda como o dinheiro funciona e também use das suas habilidades para servir as pessoas. Douglas, como assim, cara? O que é o dinheiro? O dinheiro nada mais é do que uma moeda de troca pelo serviço que você faz. Se você serve, se você oferece algo para uma pessoa que tem essa necessidade, ela consome e devolve para você um recurso, o dinheiro, certo? Então, se você vem de uma periferia como eu vim da Zona Sul de São Paulo, e a partir disso daí, cara, a gente sabe o ambiente que tá, a gente sabe como que é o governo, a gente sabe da realidade que é. Mas isso não pode estar alocado dentro do seu coração. Você tem que entender que o dinheiro, ele é uma moeda de troca, então você vai usar das suas habilidades que você tem para comercializar as coisas, para gerar negócios e isso dá um retorno para você. Você tem que renovar a sua mentalidade, a sua mente, como Paulo fala. Quando você começa a frequentar certos ambientes novos, você acessa novas experiências, você traz novas novidades. Isso daí, cara, faz você ser uma outra pessoa. Isso daí eu já falei nas outras lives. Então a pobreza, ela é uma escolha. É uma escolha. Pô, Douglas, mas explica pra mim as pessoas que moram na rua e tudo mais. Cara, é uma questão mais profunda, entendeu? Mas lembre-se, Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco. E outra, existe uma razão para isso. Se todo mundo fosse rico, cara, o mundo seria totalmente diferente. Outro vídeo eu vou me aprofundar disso, mas o ponto aqui que eu quero chegar para você é o seguinte: você pode vir de um lugar pobre, mas Deus colocou talentos em você, cara, para que você possa sair muito bem. Se você ainda não consegue enxergar isso, procure informações. Hoje você tem internet, cara. Hoje você tem acesso, tem informação. Pega as habilidades, olhe em você as habilidades que as pessoas destacam. Tenta comercializar isso. Depois traz aqui para o digital, que é potencializa o alcance que você tem. Isso vai te ajudar a você sair da pobreza. Então lembre-se, a pobreza é um estado. É um estado. Não é o seu fim. Você tem que se enxergar como Deus. Inclusive, para não ficar muito longo, finalizar, uma das principais coisas, nessa semana eu finalizei, nessa semana qual semana? Dia 18 de 5 de 2024. Nessa semana eu finalizei de ler a Bíblia pela primeira vez. E uma das coisas que eu procurei dentro da Bíblia é saber quem é Deus. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu sei quem eu sou. E quando você enxerga para Deus, e aí tem aquele salmo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No hebraico está escrito: o Senhor é meu pastor e nele não existe falta. Se em Deus não existe falta e você é em mais semelhança, você acha que Deus quer que falte algo para você? Por que falta algo para você? Porque você ainda não se encontrou em Deus, não entendeu o que é Deus e não entendeu o que é você.
E aí você aceita o estado mental de onde que você está, que é a pobreza, e não consegue entender que você é uma pessoa frutífera, que existe habilidades para isso. Mas vamos continuar aqui, porque já está passando aí os 40 minutos. Mas guarda isso no seu coração, tá? A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. Aqui é assim, você tem que entender essa situação. A obra do justo conduz à vida, certo? Então vamos fazer assim, ó, tem duas propostas para você nesse exato momento. Como que você vai ter discernimento se uma é boa ou é ruim? Pelo futuro que ela vai te causar. Se essa proposta, se essa proposta for boa, ela vai te gerar vida. Se essa proposta for ruim, ela vai te levar a um caminho ao pecado. Douglas, explica para mim uma figuração atual. Se você acha que joguinhos, eles são algo bom, veio de pessoas bem intencionadas, você está completamente enganado. Porque o final deles, como eu falei para você, é o pecado. Como assim o pecado? Você acha que você enganando seu irmão e ganhar, na verdade, com a falta de entendimento da pessoa, com o vício da pessoa, com o desespero de uma pessoa, é um caminho de vida? Você acredita nisso? De verdade? Você fazer um joguinho, você ganhar, por exemplo, com o vício das pessoas, com a falta de entendimento das pessoas, com o desespero delas, vai te induzir para um caminho de vida? Os judeus, novamente, os judeus, quando você observa lá, principalmente quando Judas vai entregar Jesus, aí ele vai devolver as moedas, os judeus eles não aceitam. O judeu não aceita dinheiro amaldiçoado e nem dinheiro com sangue, porque amaldiçoa a vida deles. Lembre-se disso. Tá? Então a proposta que leva você para o pecado é de uma pessoa perversa. Agora, uma proposta que você enxerga que vai gerar vida é de uma pessoa justa. 17. Deixa eu ver aqui. O caminho para a vida é aquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erros. Que é bem básico, né? O caminho para a vida é aquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erros. Cara, aceite conselhos de pessoas mais sábias que você vai encontrar vida. Não seja uma pessoa ignorante. Não seja uma pessoa ignorante. Douglas, por quê? Porque você vai cometer erros. Mas o que deixa a repreensão comete erros. Muitas vezes uma pessoa não sai de uma determinada situação por causa que ela está sendo ignorante. Ela não aceita as coisas como são e vive no mundo de idealismo. Se uma pessoa chega para você e adverte, você está tanto tempo naquela fase, você não saiu daquela fase, e aí as pessoas tentam, de sabedoria, tá? Você tem que também averiguar os conselhos das pessoas que você está ouvindo. Qual o resultado delas, qual a intenção delas, ou por que elas estão falando isso, tá? Depois disso você volta para cá. Então, quando uma pessoa chega para você e ela fala, cara, faz isso para você sair disso, faça, não seja ignorante. Porque muitas vezes a sua vida está travada por causa da sua ignorância. E você sempre está cometendo os mesmos erros porque você está sendo soberba e orgulhoso de não quebrantar o seu ego para que você possa avançar. E aqui, quando você guarda a instrução, cara, seus caminhos são de vida, você prospera. Lembrando, gente, de novo, sempre tem que falar em cada live. Prosperidade não é vida financeira, é você avançar em uma fase da sua vida. E avançar muitas vezes não tem a ver com financeiro, patrimônio, não. Às vezes tem a ver de você perdoar um irmão, de você se reconciliar com uma pessoa, de você conseguir um novo entendimento, para que você avance, tá? Isso é prosperidade. Sempre bom falar. Continuando, gente. O que encobre o ódio tem lábios falsos. O que divulga a má fama é um insensato. Pesadinho esse daqui, tá? Esse daqui é bem pesado. Douglas, como assim, Douglas? O que encobre o ódio tem lábios falsos. Vamos inverter a frase? Quem tem lábios falsos só fala falsidade é porque está encobrindo no seu coração o quê? Ódio. Então, se você vê uma pessoa, cara, é por isso que eu falo. Querendo ou não, quando você lê a Bíblia, você consegue a habilidade de ler as pessoas. Não tem como. Então, se você vê uma pessoa que tem palavras falsas,
e posturas falsas, é porque dentro do coração dela tem ódio. Ódio do quê? Referente a você. Isso é uma leitura. Aqui tem como você ler uma pessoa. Então, se você está em uma determinada situação e essa pessoa ela está sendo falsa com você, nas atitudes, nas palavras, e você percebe, é porque ela tem ódio dentro do coração dela. Mas ódio do que referente a você? Isso é uma leitura. Provérbios está ensinando a você a ler pessoas. E o que divulga má fama é um insensato. Então você, que fica falando mal dos outros, está divulgando má fama, você é falta de entendimento. Todas as vezes que você, deixa eu falar uma coisa aqui, ó, no âmbito espiritual, todas as vezes que você reclama, todas as vezes que você fala mal do seu próximo, você cria uma esfera espiritual dentro da sua vida que não faz você acessar as bênçãos de Deus. Deus se esconde de você. E aí, para você conseguir tudo de volta, é o arrependimento em Cristo Jesus. Então aqui, se você tem a atitude de ficar falando mal do seu próximo, você é falta de entendimento, cara. Você é insensato, você não tá sabendo o que tá acontecendo. Sai dessa. Sai dessa. Continuando, na multidão de palavras não falta pecado. Mas o que modera os seus lábios é sábio. Que palavra poderosa aqui, hein? Muito poderosa. Olha só, de novo. Na multidão de palavras não falta pecado. Então, uma pessoa que fica falando muito, muito, você vai descobrir que ali tem um pecado. A pessoa que fala muito, 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 uma hora ela solta o pecado. Mas o que modera os seus lábios é sábio. A minha tia, mãe da minha prima, Douglas, óbvio que é a mãe da sua prima, sim, mas eu tomei ela como tia porque ela teve um relacionamento com meu tio e gerou a minha prima, que é incrível ela, a Júlia. Ela, se eu não me engano, a minha tia tem descendência italiana. E uma coisa que ela falou, que eu guardo pra mim, desde pequeno, ela falou assim: só fale o necessário. Cara, quando você fala o necessário, você modera a sua comunicação, você sabe. Agora, quando você fala muita coisa, muita coisa, muita coisa, tem pecado aí. É o que a Bíblia está falando. 20. Vamos lá, gente, está acabando. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos perversos é de nenhum valor. Então, cara, aqui ó, tem um segredo aqui. Prata escolhida é a língua do justo. A língua do justo, ela provém, aqui está falando sobre as palavras dele, provém tesouros. De uma pessoa sábia, de uma pessoa justa, provém tesouros. Agora, o coração dos perversos é de nenhum valor. Douglas, o que significa isso, de nenhum valor? Se você vê uma pessoa que é perversa, cara, não fica botando fé que no coração dela tem algum sentimento, ela leva em consideração alguma coisa, porque não tem. Não tem valor nenhum. Ela só valoriza ela mesma, os impulsos emocionais dela, quanto também as palavras dela. Isso daí é um fato. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Os lábios dos justos apacentam muitos. Então, aquela pessoa que é justa, ela sempre terá palavras que vai apacentar. Apacentar o quê? Cuidar, ajudar, orientar. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas. A pessoa que é justa, dentro do falar dela, ela consegue ajudar muitas pessoas em diversas necessidades. Mas o tolo morre por falta de entendimento. O tolo morre por falta de entendimento. Então você, cara, Jesus ele fala assim: o meu povo carece por falta de entendimento. A mesma frase. Tem entendimento das coisas para que você possa avançar. Se você não tiver conhecimento, você vai morrer naquilo. Muitas pessoas não conseguiram desenvolver as suas vidas por falta de entendimento. E porque às vezes faltou força, ou às vezes está com a pessoa errada, ou às vezes porque está no ambiente errado. Existem N fatores, mas um deles é falta de entendimento. Se você é uma pessoa que não tem entendimento, cara, você vai morrer como um tolo. Você poderia usufruir de muitas coisas que a vida tem para oferecer para você, mas por falta de entendimento você não consegue enxergar isso, você não consegue ver
as maravilhas que Deus já fez dentro da sua vida e faz. Falta de entendimento. Então, se você não compreende uma situação, cara, pede entendimento para Deus para que você tenha essa sabedoria. Uma das coisas que é faladas dentro da Bíblia é que reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Peça entendimento. Você está numa situação, cara. Você está numa determinada situação. Você só vai avançar quando você tiver entendimento. E aí, quando te faltar entendimento, peça para Deus. Peça para Deus. Quando Ele te dá a clareza e você entender a situação, você, sai. Então, guarde bem isso, tá? Vamos continuar aqui. Olha, e se há uns versículos bem poderosos, tá? Olha só. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. A bênção do Senhor é a que enriquece e não traz consigo dores. Douglas, o que significa isso? Isso daqui é uma contraparte do que foi feito em Gênesis. Douglas, como assim o que foi feito em Gênesis? Quando Adão e Eva saiu do Éden, Deus lançou uma sentença para cada um, inclusive para a serpente, né? E para Adão foi a seguinte, que do suor do seu trabalho você se alimentará. Certo? Então isso mostra que antes no Éden ele acessava pela graça de Deus, agora ele vai ter que acessar as coisas por esforço. Só que aqui está dizendo o seguinte, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Como eu disse, bênção é espírito, bênção é dom que vem de Deus. Existem pessoas que elas enriquecem sem fazer esforços. Por quê? Porque elas adquirem de Deus sabedoria, elas são diligentes, elas são justas, elas correspondem ao coração de Deus e Deus os abençoa. Abençoa com o que, Douglas? Faz tipo assim, ela fazer assim as coisas acontecer? Também. Mas no sentido dela fazer boas escolhas, ter bom entendimento, dela ser uma pessoa justa, ajudar o próximo, saber que aquilo que Deus colocou muitas vezes na mão dela é para mais pessoas. Por exemplo, tá? Se eu chego para você, vamos mudar a situação. Se no caso, você deseja ter 1 milhão, 1 milhão não, 1 bilhão, 1 bilhão, você pede para Deus. Cara, dependendo daquilo que você pede para Deus, ele vai te dar ou não. Se for só para você, para os seus desejos pessoais, ele não vai te dar. Agora, se você pede 1 bilhão para ajudar mais vidas, para ajudar a sua nação, para servir mais nações, ele coloca na sua mão. Você não viu o caso de Salomão? Você viu o pedido que Salomão fez? Se você não viu, ele fala assim, eu estou pedindo sabedoria. Sabedoria, vírgula. Tem mais coisa que ele falou lá. Depois você volta lá e lê a Bíblia. Tá? Se você pensa ser uma pessoa próspera financeiramente para se beneficiar, você nunca vai ser. Nossa, Douglas, você está me amaldiçoando. Não é, cara. Não entenda isso. É que cada pessoa ela vai de acordo com a capacidade dela. Analisa. Os milionários, os bilionários, eles ajudam milhares de pessoas. Elon Musk, Jeff Bezos, milhares de pessoas. Eles geram milhares de serviços, eles servem milhares de pessoas. Se você quer ir nesse caminho, é isso que você tem que fazer. Você tem que servir nações, tem que servir pessoas, empregar pessoas. Essa é a capacidade que você tem. Agora, se você chegar e você só falar assim, cara, quero 1 milhão aí, só pra mim resolver minha vida. Não vai chegar na sua mão, não, cara. Porque você só tá pensando em você. Agora, quando você mudar sua mentalidade e você entender de verdade que é a mesma coisa da parábola dos talentos, ele dá de acordo com a capacidade. E a capacidade é você servir. Quanto mais você servir pessoas, mais Deus vai te abençoar. E as coisas que estarão na sua disposição servirá outras pessoas. Essa é a verdadeira riqueza.
Douglas, mas tem gente aí que tem um coração mau. Tem gente que não acredita em Deus, que não prospera. Mas só que está servindo milhares de pessoas. Deus ele estabeleceu mandamentos, preceitos, juízos, os estatutos dele. A pessoa, se a pessoa acredita ou não em Deus, mas inconscientemente aplica o que está escrito, ela prosperou. Porque Deus já estabeleceu isso como ordem. E Deus não volta, ele não vai chegar e vai falar assim: ah, porque essa pessoa não acredita em mim, só que ela tá pegando e tá fazendo aquilo que eu falei. O que Jesus fala? Ele fala assim: quem não ajunta em nós, não multiplica. Meio que o Jesus ele quis dizer assim, cara, se aquelas pessoas elas não estão contra nós, elas são por nós. Tem um versículo para isso, agora eu não vou me lembrar. O que significa isso, cara? Se uma pessoa, aí eu vou finalizar essa parte, ela faz os princípios de Deus, os estatutos, todas as coisas, e não acredita em Deus, Deus não vai olhar e falar assim, ah, porque você não acredita em mim, não vou te abençoar. Não. Ele já estabeleceu ordem e ele não vai contra a palavra dele. Você fez o que está escrito lá, acessou. Acessou. Mas vamos continuar aqui, ó. E outra, não traz consigo dores. Qual que é o grande segredo aqui, Douglas? O segredo é, para de achar que as coisas virão do seu braço e comece a acessar a graça que Jesus ele dá. Isso é dom gratuito. Descansa nele. Acredita no que ele diz, que você vai fazer coisas, isso não vai acrescentar dores para você. Para o tolo, cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. Então, se você quer conhecer uma pessoa que ela é tola, é porque ela gosta de bagunça, ela gosta de desordem, ela gosta de confusão, ela gosta das coisas fora do lugar, não apenas bagunceira. Mas ela não é uma pessoa que, tipo assim, ela gosta, ela se diverte, ela tem prazer naquilo que, cara, é uma desordem, bagunça, exagerado, promíscuo. Agora, o homem entendido, o prazer do homem entendido é a sabedoria. Aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo do justo será concedido. Olha só, olha só. Em Jó, tá, antes de falar de Jó, eu vou ter que falar isso. Aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele. Então, se o perverso ele fez uma atrocidade e começou a temer aquilo, aquilo já virou uma realidade para ele. Já aconteceu, só falta ele encontrar. Mas o justo, mas o desejo do justo será concedido. Porque o desejo do justo, por que ele vai ser concedido? Porque o desejo do justo está alinhado com o desejo de Deus e será concedido. Então, o temor do perverso que fez algo errado já virou uma realidade. E o desejo do justo também virou uma realidade. Por quê? Porque o do perverso, cara, ele já fez coisa errada. Temeu, trouxe. Agora, você percebe que aqui, ó, existe uma palavra em comum, mas ela está sendo dita em diferentes coisas. Que é o pensamento aqui, ó. Temer atrai. O desejo, ele atrai. Tá? É a crença. Então, quando você teme algo, porque você tem uma crença que aquilo lá é uma realidade. Quando você deseja algo, é a mesma coisa. Só que aqui você percebe que tem coisas trocadas. Dito isso, presta bem atenção no que eu vou te falar. Aquilo que o perverso teme já é uma realidade, e aquilo que o justo deseja já é uma realidade. E será concedido. Por quê? Primeiro, o perverso arcou com uma perversidade e vai se responsabilizar por aquilo. Segundo, o justo está inclinado com o coração de Deus e ele pede aquilo que Deus quer manifestar na terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os filhos. Deus ele não opera sem uma ação física dos seus filhos. Ele pode operar? Pode, mas ele colocou essa ordem aí. Deus ele não vai agir quando ele não é chamado, dentro de uma situação. Então, quando você é justo e esse desejo, você está inclinado com a vontade de Deus para sua vida, já aconteceu. Isso daqui tem a ver com a lei da atração também, tá? Por isso que eu falo, a Bíblia tem tudo. Só que as pessoas dão ciência para isso e renomeiam da maneira que ela acredita. Continuando. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Douglas, o que você vai falar de Jó? Se você vê no livro de Jó, lá pro final, ele fala assim, ó, o que eu mais temia me sobreveio. Mas Jó não era justo? Sim. Quando o inimigo toca nele, tira as bênçãos dele, cai sobre ele tudo aquilo, ele se torna perversidade. O inocente se torna perverso. A mesma coisa, Jesus, ele se fez pecado, mas ele não pecou.
Ali na condição de Jó, é a mesma coisa que aconteceu com ele. Logo, aquilo que ele pensou sobreveio. Então você, mesmo sendo justo, uma coisa que eu falo para você, aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, é altamente atrativo para a sua vida. Mas as bênçãos de Deus, elas só vêm quando você está alinhado com o coração dele. Dito isso, vamos continuar. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento por perto. Toda aquela pessoa que é perversa, cara, pode ficar despreocupado. O caminho dela é curto. E ela tem um momento de força, mas ela some. Todo perverso é assim. Ele não dura muito tempo. Ele desaparece, ele some. Mas o justo tem fundamento perpétuo. O justo, por mais que ele passe qualquer situação, ele não vai desabar. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então, cara, de verdade, não contrate pessoas preguiçosas para trabalhar com você. Vai ser como vinagre nos seus dentes, como fumaça para os seus olhos. Tá? Então tem um processo seletivo aí bom das pessoas que vão trabalhar com você, porque vai ser bem doído. O temor ao Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. Cara, se você perceber esse capítulo todo de Provérbios, é como aquela passagem de Moisés em Deuteronômio, que ele fala assim, ó, diante do céu e da terra, da lua, das estrelas e do sol, esse que eu coloco para você é a bênção e a maldição, o bem e o mal. Aqui, essa parte de Provérbios, ele já está aconselhando para você, ó, se você for perverso vai acontecer isso, se você for bondoso vai acontecer isso, mas só que com mais revelação, com mais detalhes. Então aqui, ó, se você teme ao Senhor, você prolongará os seus dias. E aí, se você tem que entender, ou na verdade você tem que voltar, tá? Lá para Provérbios 9, durante toda essa série que eu falo o que é o temor ao Senhor. A própria Bíblia revela. Então, o temor ao Senhor vai aumentar os seus dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviados. Um perverso não tem longevidade de dias. Por quê? Porque ele simplesmente não tem temor ao Senhor. Ele age pelas emoções dele, e ele vai ter o fim o mais rápido possível. Vai chegar tipo assim, ó, ele nem vai perceber. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Então aqui está falando sobre o seguinte: a esperança dos justos é motivo de alegria. Então você que espera, cara, você tem que estar feliz. Você pediu algo, não está acontecendo, aguenta o processo, mas enfrenta esse processo com alegria, acreditando que aquilo já se fez. Tiago fala isso. Você tem que acreditar, você tem que pedir como se já tivesse acontecido. A esperança dos justos é a alegria, quanto emanação, cara, de verdade. Não tem como falar nisso. Quando você está passando no processo e você está alegre, fica muito mais fácil você passar por esse processo e o resultado vai vir muito mais rápido. Agora, se você passa um processo, um cara fechado, reclamando da vida, pô, tá difícil, pá, não sei o quê, pá, no processo, não tô saindo disso. Cara, tenho que dizer para você, cara, esse processo vai ser mais difícil. Então aqui também está revelando algo. Deus sempre prova os seus filhos. O caminho que você vai atravessar, isso você tem que perseverar e se alegrar. Se alegrar por quê? Porque todas as coisas conspiram para aqueles que amam a Deus, vírgula, e são chamados segundo o seu propósito. Então a esperança dos justos é a alegria. Você tem que se alegrar quando você esperar por algo, porque já é uma realidade. Mas a expectação dos perversos perecerá. A crença do perverso, a expectativa do perverso, não vai avançar. Não vai avançar. Não vai proceder. Douglas, mas a pessoa faz o que faz, mas ela não vai concluir aquilo, porque uma pessoa que está descontrolada em si, ela pode fazer aquele ato, só que ela está esperando muito mais e muitas vezes aquilo não vai chegar até as mãos dela. A pessoa descontrolada, muitas vezes, ela está agindo por uma insatisfação pessoal das emoções dela. E por mais que ela faça as atrocidades, ela não se recompensa com aquilo. Então perece, morre. Não tem como ela conseguir aquilo da maneira que ela age com emoção. Guarda bem isso. Glória a Deus por isso. Vocês pensam, você que está assistindo aí, você pensa assim, nossa, tal, Deus tem conhecimento, tal, mas certas coisas o próprio Espírito Santo me revela na hora que eu estou falando com você. Então eu me alegro também na hora que eu consigo interpretar melhor. Tá? Isso é a ação do Espírito Santo. É quando você deixa ele agir e ele revela coisas. Então,
Para você pode ser surpresa, para mim desse lado tem certas coisas aqui que são surpresas que saem na hora, tá? Sai na hora. Então vamos continuar aqui que estava finalizando. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam iniquidade. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos. O caminho do Senhor. Então, se você anda nos caminhos do Senhor, você é protegido. Mas ruína para os que praticam iniquidade. Todo aquele que pratica iniquidade, cara, esquece. Vai acabar. O justo nunca, jamais será abalado. Mas os perversos não habitarão a terra. Está falando do quê, Douglas? De arrasta para cima. Ou também pode fazer uma alusão a Apocalipse, que os justos herdarão a terra. Tá? Os justos herdarão a terra. Não existirá mais perversos. Continuando. A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Todo aquele que fica falando perversidade, cara, uma hora vai ser cortado. Ele vai confrontar com a verdade, alguém vai dar uma nele, e vai ser cortado na hora. Então, quanto mais ficar falando e se apresenta uma pessoa justa, vai ser cortado. É a mesma coisa, tá? E aí já tá acabando, tá, gente? É a mesma coisa que eu vou falar pra você. Se você vê uma pessoa falando atrocidade e você não corrige, você tá sendo conivente com aquilo. Tem que confrontar. Em alguns casos tem que confrontar, tá? Os lábios do justo, sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidades. Então, você que é justo, você sempre tem aquela comunicação que é agradável, que gera vida, que gera conhecimento. É agradável, é bom. Mas a boca dos perversos, cara, você sabe que só vai ser besteira, vai sair idiotice, só vai ser coisa altamente ridícula e não vai ajudar você no seu avanço. Legal? Então esse daqui foi o livro de Provérbios, capítulo 10. Douglas, por que você não fez o 11? Porque você viu que foi longo. Nessa fase aqui de Provérbios, são muitos conselhos para a vida, financeiramente, emocionalmente, sobre honra e tudo mais. Então cada capítulo ele é bem longo e cada frase ela necessita de uma explicação mais profunda. Diferente do que a gente viu nas outras páginas. Elas eram mais curtinhas, tá falando sobre honra, sobre a mulher perversa e tudo mais. Esse daqui, cada frase tem um segredo. Então aqui a gente vai trabalhar por cada fase, a não ser que apareça no 11 e 12 seja algo mais direto. Aí dá para fluir. Mas nesse daqui você já percebeu que foi bem longo. E essa daqui foi minha contribuição. Desejo a você um ótimo final de semana. Cara, não sei quando você tá vendo, mas boa semana para você. Medita nas palavras de Deus, tá? Leia a Bíblia. É muito bom ler a Bíblia, mas muito mais do que ler, aplica. Aplica e vive. Aí você vai ver que a Bíblia é real, que Deus é real. E outra, se você cumpre aquilo que Deus, ele coloca, libera tipo um caixa para você na hora, pum, e você acessa. Não tem como eu falei para você hoje. Se você segue aquilo que Deus fala, já é liberado bênçãos na sua vida. E se você coloca o nome daquele que é o maior de todos os tempos, Jesus, você acessa muito mais rápido. Não tem potestade, principado, hoste que vai interferir na vontade de Deus dentro da sua vida quando é acionado Jesus, você pede através do Espírito Santo. Então é isso. Fica com Deus aí, você do outro lado. Grande abraço e vejo você numa próxima.